Hoje, o nosso bate-papo, esse bate-papo inaugural, nós vamos conversar com três mulheres incríveis que estão envolvidas intimamente com a construção da criptoeconomia no país. Então, aqui comigo está a Vanessa Butala, do Mercado Bitcoin. Vanessa, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite, é um prazer participar. Paula Marques, minha amiga, tudo bem? Paula Marques é Compliance Officer da Zero Hash. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Maíra Martella, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda também. Maíra Martella, sócia da Deloitte, seja bem-vinda. Obrigada, também é um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Nosso objetivo hoje é a gente fazer um bate-papo aqui, né? Um bate-papo leve, falando sobre as tendências, né? Como que vocês encontraram a criptoeconomia, ou melhor, como a criptoeconomia encontrou vocês, né? Como foi esse primeiro impacto, como foi essa evolução. Então, um bate-papo hoje nosso aqui vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a criptoeconomia, vamos falar sobre governança, vamos falar sobre regulação, ter regulação, não ter regulação, né? Acho que é algo que sempre divide aqui nossas multidões, né? E vamos falar também sobre tendências, né? Vamos falar do mercado de hoje, vamos falar do mercado do futuro, vamos falar de como vai ser daqui a 5 anos, talvez, quem sabe a gente consegue fazer, né? E Vanessa, trazendo aqui, já começando aqui o nosso bate-papo, como foi que você encontrou a criptoeconomia e como a criptoeconomia te encontrou? Bom, já tinha um tempo, eu venho de uma carreira longa de multinacional, tratando principalmente de dados, de analytics, de inteligência da informação. E depois de mais de 15 anos nesse mercado, eu comecei a refletir quais os outros caminhos poderiam me interessar. Porque era um mercado bastante consolidado, claro, com a frente de inteligência artificial evoluindo bastante, mas que ela te abre a visão para muitas outras coisas diferentes. E aí eu já conhecia o pessoal do mercado Bitcoin, ali o Reinaldo e o Roberto, de outros carnavais da nossa vida de mundo tradicional, e numa conversa sobre cripto, sobre evolução de mercado, sobre bull market, sobre os investimentos que estavam existindo nesse mercado e sobre a necessidade da gente ter uma governança cada vez mais robusta e todas as questões regulatórias que vinham surgindo para a construção da criptoeconomia. Falei, puxa, isso sim me encanta. É a gente poder participar da construção do futuro. Acho que em poucos momentos, né, a gente olha para o mercado e vê a oportunidade de construir algo que seja novo de verdade, né, que não é simplesmente uma reinvenção de algo que já existia. E que, para mim, é o futuro, é algo que eu acredito muito na criptoeconomia, nos criptoativos, numa nova infraestrutura de mercado, com menos intermediários, né, participando e com segurança para o investidor. E quando eu entendi mais desse mercado, nessas conversas com eles, me encantou. Eu me encantei pelo objetivo da criptoeconomia e vim para ajudar a construir. Muito, muito, muito legal, muito legal. Paula, foi assim contigo também? Como foi essa jornada até chegar aqui? Foi um pouquinho diferente. Eu falo que eu caí um pouco de paraquedas, né? Eu sou profissional de mercado financeiro tradicional desde 2001, então sempre trabalhando em grandes bancos, meio de pagamento, adquirência, tudo. Trabalhava numa empresa em que começou um projeto para ofertar serviços e produtos de cripto para os seus clientes. Participei desse projeto ali em 2020, 2021, e aí entrei nesse mundo, comecei a me interessar. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar, que não tinha muita coisa a respeito, era tudo realmente muito novo. E o compliance em si, de mercado financeiro tradicional, é sempre mais do mesmo, né? Não tem muito dinamismo ali, é lógico que tem muita regulamentação nova, tudo, mas o mundo de cripto me encantou. Aí participei desse projeto, comecei a me interessar pelo assunto, fui estudando, e aí hoje estou na Zero Hash como Compliance Officer da empresa, e é uma aventura diária ali. Uma coisa que a Vanessa falou, que eu vou pegar esse gancho, é a questão do futuro, né? Não é mais do mesmo, é uma tecnologia realmente nova, é uma coisa que veio para ficar, e é dinâmico. Não tem rotina no nosso dia a dia aqui. É apaixonante, né? Eu acho que Apaixonante. Eu acho que isso eu também senti, né? A primeira vez que eu tive esse contato, assim, foi um contato realmente apaixonante, né? E Maíra, me fala, esse contato, essa paixão também ocorreu contigo também? Como é que você enxerga? E como foi que você entrou aqui na criptoeconomia
Deloitte, né? A gente está falando de uma empresa Sim. extremamente conservadora, extremamente tradicional, conservadora não, tradicional do mercado, né? Acostumada a observar o mercado, altos padrões de governança. Como foi essa sua entrada na criptoeconomia? A minha entrada foi um pouco mais dolorosa, porque eu estava expatriada em Nova York, head de compliance PLD lá, e começa a chegar esse produto, né? Clientes que investem nesse produto e aí eles começam a falar que o dinheiro deles vem disso. E aí você começa, mas o que é isso? 2017, 2018 era um território super novo, super disruptivo. FinCEN ainda não tinha regulado o mercado, aliás, nenhum país ainda tinha regulado nada. E o que eu faço? Eu digo, não, aqui não, né? Como um compliance tradicional, né? Ou eu vou estudar o que é isso para poder ter controles e não falar não, né? E acompanhar a disrupção, né? Fazer parte dela, da construção. E aí foi isso que aconteceu. A gente fez um grupo de estudo, a gente teve aula até com a FBI sobre criptoativos. Foi muito legal, uma experiência incrível. Voltei para o Brasil, pulei para um outro grupo financeiro, e aí quando a Deloitte me deu esse palco, né, global de novo, eu peguei na hora, né? Porque a Deloitte é do alfinete ao foguete, então a gente trabalha tanto no campo tradicional como no campo da inovação e no campo do cripto. E toda essa bagagem hoje, eu brinquei com as meninas antes de começar, que eu fui montando meu cinto do Batman, das utilidades, né? E a Deloitte está me dando um palco agora de eu poder aplicar tudo isso. E aí foi assim, e quando eu vi a cripto, eu falei assim, isso aí não vai ter volta, eu estou experimentando agora e eu vou poder ser um player da história, coisa que na década de 90, graças a Deus, eu era adolescente nova, jovem, não pude participar da disrupção que foi a internet, né, para uma mudança, quase como a Revolução Industrial foi no começo do século, do outro século, aliás. E agora a gente está vivendo a revolução do nosso e podemos ser, então, como a Vanessa, a Paula e você mesmo, Bernardo, falou, agentes dessa mudança, né? Os construtores dessa mudança. Quem sabe um dia meu neto, bisneto vão estar lendo lá o livro de história, falar da revolução da cripto. Vai aparecer nosso novinho. E foi assim que o mercado financeiro mudou. Nossa, Exato. Você viu isso? Foi há 84 anos. Exato. Um documentário no YouTube, né? Daqueles canais de história. O nosso podcast lá. Vai ser isso. E uma coisa que eu acho interessante dessa nossa área, a gente que é de área mais de governança, né? Que geralmente é muito tradicional, e o que a Maíra falou é muito interessante, né? Eu não posso falar não. Como que a gente... Não devo, né? Não devo falar não. Como que a gente, nesse universo, que não tinha nenhuma regulamentação, que não tinha... tudo muito novo... Como que a gente, como numa posição de governança, né, de compliance, vai falar, beleza, pode ir fazer, é super seguro. Então, a gente também foi convidada a rever os nossos conceitos, 100%. Né? Então, eu costumo brincar, falo, aquele compliance chato que fica lá pagando de polícia na firma, não é cômodo, né? O não é muito cômodo. Esquece, né? Esquece, não tem mais. Se você não nascer, você não vai morrer. Exatamente. Se você não tiver empresa, se você não negociar, se você não comercializar produtos, zero risco de compliance. Então, falar não é muito cômodo. Você sentar e estudar um produto novo, de fato ver como que ele pode ser usado para o mal, mas também para o bem. E para o mal, você colocar controles para ser... Não dá para mitigar zero, mas para evitar o máximo possível, eu acho que esse é o compliance officer ideal, né? A gente tem que andar com o business, porque na hora que matar a galinha do ovos de ouro, eu, pelo menos, ainda não sou herdeira, pessoal. Então, eu preciso que a empresa onde eu estou... Baseando nos livros de histórias futuras, quem sabe, Quem né? sabe, né? Meu bisneto talvez seja, não sei. Estamos trabalhando para isso. E nada novo se cria fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre foi, né? A gente tem que testar novos modelos. Trazendo a roda enfeitada de novo, né? Isso, não serviria. Eu brinco sempre que, assim, se a gente replica a mesma infraestrutura de mercado que hoje existe, né? Com os mesmos... Exatamente os mesmos controles, as mesmas regras, as mesmas políticas. Peguei o chassi do carro velho, montei um bonito em cima e tô andando na rua falando que o carro é novo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer, de fato, um carro diferente, um chassi diferente, tudo funcionando diferente, e ele não vai nem ser um carro.
vai ser uma outra coisa que a gente ainda não Os sabe quem é, Jetsons. mas que te leva de um lugar para o outro. Então, é nisso, acho que é muito isso que a gente está pensando e faz todo sentido requestionar todas as regras, criar algo novo para ter esse resultado, né? E nossa atuação, ela é hoje muito mais vista como parceria do que realmente uma área que supervisiona, uma área que, né, que a gente está muito próximo das áreas de negócio, a gente discute negócio, a gente cria regras de negócio, a gente aceita negócio ou a gente viabiliza negócio. Então, acho muito interessante que a gente, dentro dessa tecnologia nova, a gente não quer tirar a liberdade, que é isso que é a proposta da cripto, né? A liberdade financeira, a liberdade de investir. A gente não quer tirar essa liberdade, a gente quer trazer a segurança. Você pode fazer o que você quiser, desde que a gente consiga ter controles aqui nos bastidores, sem ninguém tá vendo, você não precisa nem saber que tem controle, mas a gente tá aqui atrás, ó, fazendo o controle não é para guardrail. folgar, né? O controle não veio para matar, é o que você falou, ele veio para viabilizar. Viabilizar. O controle ele surgiu talvez num momento de trauma de qualquer mercado, né? Quando a gente Exato. pensa no nascimento da SOX, que foi, vamos dizer assim, o primeiro mecanismo de controle, ou até os mecanismos criminais, Eu né? não de lembro disso, controle. não é da minha época. Não, eu ouvi alguém me contar. Alguém Eu contou. li no Eu li livro no de livro de história. história. Você vê que o controle ele surge num momento em que está todo mundo escaldado. Então, em vez de procurar um equilíbrio, o povo sai do 8 para o 80. E nem o 8 e nem o 80 é saudável. A gente precisa chegar num 40. Acho que o mercado do cripto ele surge num momento em que a gente já teve as duas experiências. Do 8 é sem regulamentação nenhuma. E a gente já viu onde esse barco naufraga. E do 80 com muita regulamentação. Que também e a não vai gente viu rolar. que o barco não sai nem do porto para Exato, naufragar. é. Então, assim, a gente tem um momento aqui, que é o nosso desafio, né, de construir algo equilibrado, né, para que não tenha os shakes, para que não tenha outras situações de fraude, né, e que a gente consiga criar um mercado equilibrado, um mercado que traga disrupção, E sustentável, né? sustentável, exatamente. E que afaste um pouco esses fantasmas que eu acho que eles têm ido embora, né, Perfeito. nos últimos tempos. E acho que é por isso que a regulamentação foi tão celebrada pelos players do mercado Sem que dúvida. são, né, Players pró-regulação. sérios, exato. Porque tem uma discussão muito grande, assim, principalmente da turma que falam, né, mais cripto-raiz, vou usar esse termo aqui. Mas, na verdade, existe um posicionamento de algumas pessoas de, pô, não tem que ter regulação nenhuma, se cripto surgiu exatamente para descentralizar, para não ter atuação do Estado, etc. e tal. E quando a gente olha para a regulamentação do jeito que ela foi construída no Brasil, o marco regulatório cripto é um marco principiológico e que veio para regular prestadora de serviços de ativos virtuais. Ele não está, nesse primeiro momento, ele não regula o ativo. Então, ele não impede inovação, ele não impede o desenvolvimento de novos produtos e serviços, mas quem resolver entrar nesse mercado para jogar esse jogo, para desenvolver novos produtos e serviços, etc. e tal, tem que tomar certos cuidados nessa operação, porque Tem que você seguir a mexe regra. com a economia popular. Exato. A gente não quer substituir o sistema financeiro tradicional, né, ou ser pelo menos uma alternativa saudável ao sistema financeiro tradicional. O mínimo de segurança a gente tem que cuidar para que exista para quem usa esse sistema. Por isso que eu falaria que não é o Estado controlando através dos marcos regulatórios, mas é a autorregulação. É o próprio player de mercado falando, opa, aqui não, eu faço direitinho o meu jogo, e para eu ser competitivo, você Sim. também tem que jogar direito à E não é regra. nem substituir, né? É bem o que você falou, É, ser uma andar junto. alternativa. Eu acho que a criptoeconomia, junto com o sistema financeiro tradicional, é o melhor dos mundos. Sem dúvida. Porque a cripto depende e precisa do sistema financeiro tradicional hoje em dia. A gente ainda tem muita dependência. Então, assim, não é uma briga de, o sistema financeiro tradicional é mais seguro, o cripto é mais seguro. Não, o cripto tem risco. Tem risco na cripto, tem risco no sistema Tem risco em financeiro. tudo, né? Tem risco em viver. Tudo. Tem risco em viver. Então, assim, vamos regular. Sim, quem é sério é o que a gente está falando aqui. Os players que são sérios traz mais segurança para quem está investindo naquela empresa, para quem está comprando, para quem está vendendo, né? Traz uma segurança jurídica, uma segurança em vários sentidos. Eu acho que é de extrema importância, como a Vanessa falou, incomoda um pouco o cripto raiz justamente porque dá a impressão de que
queremos ter um super controle sobre tudo. Não, queremos trazer um ambiente sustentável, regulado Saudável, e né? saudável, né? Saudável, né? Assim como o nosso sistema financeiro. O sistema financeiro do Brasil é um dos mais seguros do mundo. Olha o que está acontecendo aí, né, gente? Lá fora, ali, aqui tá tudo bem, por enquanto, né? Porque sim, temos um Banco Central super atuante, com normas super relevantes que colocam a gente numa posição de conforto nesse sentido. E a gente quer trazer esse conforto no ambiente cripto também. Aliás, um Banco Central inovador, né? Porque Exato. também já está discutindo um real digital, Sim. né? Que tá olhando, né? Trouxe um Pix, é o único Banco Central com um produto próprio. Exato, Né? E exato. agora Ninguém com a consegue cripto- fazer nada igual, Exato. né? Então, assim, a gente está numa posição, o Brasil está numa posição super privilegiada. Sem dúvida. Com a regulamentação, né? Por mais que ainda esteja aí no período de vacacho, a gente ainda tem um período aí para definir o regulador e tal, mas a gente já está numa posição privilegiada que a gente tem uma lei principiológica e a gente já tem um norte, a gente já sabe o básico. A fundação foi lançada, né? Agora foi é erguer o lançada. prédio. E ajuda a destruir alguns mitos, né? Uhum. Acho que quando a gente começou falando da mudança para o mercado, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas existia, eu acho que a Paula comentou um ponto importante, como as coisas mudaram hiper rápido nesse mundo em 2 anos. Mas eu acho que se a gente volta 2 anos, existia até um certo preconceito quando você falava que você estava trabalhando com cripto. Muito. Muito, Você é Né? louca? Pô, nossa. você veio desse negócio tradicional e você saiu Você em tá lavando cripto, o que é dinheiro? isso? Eu tive meu pai falando para mim, meu filho, você vai largar a bolsa para trabalhar com Bitcoin? Eu não tive é? isso. Pois Exato, e aquela conversa de o Bitcoin não tem lastro. Vai perguntar se tem lastro para cada cédula que é emitida. Isso não existe Isso mais, já nunca mudou teve faz lastro. tempo. Anos. Exato. Décadas. Então, assim, são O mitos. digital é o que mais tem lastro. É isso. E E a controles, cripto por exemplo, exato. transação cripto. Você acompanha essa transação para o resto da vida Exatamente. dela. Em algum momento ela vai tocar um lugar identificado e você vai saber onde estava. Não Agora, o acontece com o dinheiro, dinheiro físico. E isso É. aqui as pessoas não sabem. O quão rastreável a operação de cripto é, diferentemente do dinheiro. Porque em algum momento o dinheiro se perde. A cripto tá lá. Desde tracking que tá a ela vida inteira. nasceu até A gente que perde o dinheiro. a gente que perde dinheiro. A gente Não é a consegue mais cripto. rastrear. Não é a cripto, Né? exatamente. Então, assim, é seguro, né? Assim, a regulamentação vem justamente para reforçar essa nossa preocupação com a segurança de quem quer utilizar para o bem. Uhum. Porque quem quer utilizar para o mal, Vai fazer. vai achar. A gente vê em vários segmentos, quem quer utilizar o sistema para o mal, ele consegue achar o meio sempre. Mas um ponto que eu acho interessante, que eu queria até trazer para vocês, aqui uma pergunta, né, também. A T-Análises, né, ela faz a publicação anual dela, né, mostrando ali que mostrou que, se eu não me engano, a última foi 0,15% ou 0,20%, né, 0,20%, né? É um dado menos que 1%, né? 100%. Menos que meio por cento. Menos que 0,5% foram utilizados ali para transações ilícitas, né? Exatamente. Justamente Porque por causa é rastreável. dessa Sim. rastreabilidade. Isso você vai ver uma mudança de cultura, 100%. né? E eu acho que as notícias que acabam saindo por conta de cripto é que quando acontece esse 0,2%, Nossa. são volumes altos. Assusta. Por quê? O sheik não sei da onde fez a pirâmide, conseguiu. Mas o Bernie Madoff foram somas bilionárias, também assustou. Sim. E era um dinheiro em espécie que não era cripto. Então, assim, Exato. é aquilo que você falou, a utilização do sistema para o mal sempre vai existir. Aonde é que a gente entra, né? A gente entra nos Vingadores, né? De estudar tanto esses modelos, de criar esse músculo e criar a impossibilidade dele ser usado. E se for usado, conseguir identificar rapidamente, levantar a mão Já e falar, tratar, aqui né? não. Né? Porque não tem jogo, você falou de jogo, né? Não tem jogo sem regra. Exato. Futebol tem regra, vôlei tem regra, beach tênis, todo mundo adora ultimamente, tem regra. Tá na moda. A anarquia que tentaram, o único lugar que a anarquia fez sucesso foi a série lá dos motoqueiros lindões, lá dos anarquistas, de não sei aonde. O único lugar que a anarquia dá certo é isso, porque viver em sociedade requer um mínimo de regra. A gente vive em família, quando você vive sozinho, você tem regra. Regra e é com o que- certeza. E é o que a gente Né? tem aqui, né? Porque se a Exato. gente for ver qual é a regra que a gente tem hoje de marco legal
legal. Gente, o que tá ali é o mínimo do Mínimo do Ninguém mínimo. subiu barra nenhuma. Nenhuma. É assim, quer começar a entrar nesse mercado, isso aqui é o mínimo que você tem que fazer. E é o Né? É o básico. fair né? play. O fair play é esse. Né? Exato. É o básico, a gente que tá no... Gente, isso é o básico, é mínimo. Né? E acho que um ponto também importante, um pouco da resistência, do medo e dos traumas, e até dos mitos, né, os fantasmas de cripto, é a falta de educação financeira. Conhecimento Né? do que é o crédito. Conhecimento. O que que é? No começo, vou fazer uma analogia muito simples com o Pix. Todo mundo tinha medo, não porque vão fraudar, porque vão pegar meu CPF, vão começar a abrir conta no meu nome, porque vão começar a fazer isso. Acabou. Como que tá a volumetria de Pix hoje? Ninguém mais usa. Hoje, dentro da população economicamente ativa, se não me engano, já atingiu 80% da população economicamente ativa Exato. do Porque país. bancarizou os não bancarizados. Bancarizou, Exato. não Sim, bancarizados. maravilhoso. A criptoeconomia também traz Traz isso. essa acessibilidade, entendeu? Então, dá a oportunidade de quem não é bancarizado também abrir uma conta numa exchange com segurança, mas tanto aquela pessoa quanto as pessoas mais informadas precisam ter acesso à educação financeira, à informação. E esse também é o nosso papel. A gente, como empresas do setor, a gente tem muito que fomentar essa educação financeira. É mito, gente. Não é só lavagem de dinheiro aqui, não. No sistema financeiro também tem, tá? Então, assim, aqui a gente tem controle assim, a gente tem um mínimo de regulação. Então, acho que desfazendo um O pouquinho... sensacionalismo, né? Tirar o sensacionalismo da frente. E, de novo, né? Tudo que acontece é muito grande. Caso FTX é muito grande. Nossa, todo mundo ficou assustado, impactou um monte de gente. Mas o SVB também não é grande? Exato. Não, Eu ia chegar lá. 2008 Credit não Suisse. foi grande? O bailout dos bancos americanos, Credit Suisse não é Eu ia grande? chegar lá. E não estão em cripto. Então, assim, é tudo grande quando fala em mercado Quando financeiro, a em gente- banqueiros, em banco, em sistema financeiro. Exatamente. Até sistemas de pagamento, quando você pensar, quando você fala numa Mastercard, numa Visa, num Google, num Meta, Num todos Uber, eles, numa- movimento. Nós estamos falando de um banco de dados, de banco de clientes de milhões, bilhões. Né? Hoje em dia tudo vai tem ser uma grande, tendência né? Por a isso que o demonizar sensacionalismo- aquilo que você não conhece. Que não Exato. conhece. Né? Exato. Como tem uma tecnologia, dinheiro, todo mundo nasce sabendo, né? Ou se aprende muito cedo, você vai Mas lidar com porque isso a não vida tem, inteira. né? Exato, Porque mas tem demais, os todo dois mundo são... sabe o que se trata. Exato. Agora, quando a gente está falando de cripto, são conceitos, se a gente for olhar ao longo da história, relativamente novos, né? A gente está São. falando de coisas de Relativamente, não, 15 anos. Sim. Super novos. Não, Então, e até as pessoas Numa tecnologia entenderem. nova também, né? Que tudo. também é uma tecnologia que é de 30 anos, quando a gente fala em internet, em digital, em virtual. Até a própria confiança. Olha, a gente tem que mudar a nossa lógica de como confiar, porque se a gente for pensar do sistema financeiro tradicional, em quem que a gente confia? Numa autoridade central, né, nas autoridades monetárias de cada um dos países, que são as responsáveis por conferir se os participantes do sistema financeiro estão fazendo os registros adequadamente. Estão A dentro do jogo, circulação né? de dinheiro está sendo feita de uma forma adequada. Por quê? Porque ao longo dos anos a gente foi ensinado a confiar no Estado, naquela autoridade centralizada. A proposta da criptoeconomia é a descentralização. Você não tem uma pessoa para culpar ou para responsabilizar, é um grupo gigantesco que valida transações num mesmo momento. E é essa diversidade, né? A quantidade de pessoas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, É responsabilidade de cada um, que né? tinham que se sincronizar num mesmo segundo para validar uma transação, para que isso pudesse ser de alguma forma alterado, que inviabiliza que aconteça. Gente, Exato. isso é muito louco. Mas você tem que deixar de confiar, né? Atribuir a sua responsabilidade de conforto que a gente checar, tem. etc. Porque hoje você não tem que ir Você não atrás pode da terceirizar informação. a sua É responsabilidade isso, demais. você escolhe um órgão e você vai confiar nele e terceirizou tudo para ele. E aqui é uma mecânica diferente de confiança. A gente confia no coletivo e o coletivo inviabiliza a fraude. Exatamente. Então, além de conhecer produto, serviço, tecnologia, você tem que mudar a lógica de confiança que foi de estabelecida na relacionamento cabeça. social, né? Super, é um arquétipo É uma de DAO. centenas de milhares de anos que está sendo mudado Uma agora. desconstrução, né? E você precisa confiar não só numa autoridade, né? Como você perde intermediários, você tem que deixar de existir aquele papel, né? Então, poxa, hoje talvez antigamente nós tínhamos um intermediário, né? Que olhava um que fazia a custódia, outro que fazia a pós-negociação, outro fazia a pré-negociação. Isso muda.
né? Muda. Porque Isso você não muda. precisa mais de tanta gente. A tecnologia com as regras de governança, que é o nosso lance aqui que a gente adora. A tecnologia Gente, com é as meio regras de suspense. governança são capazes de trazer essa mesma Essa segurança segurança. sem precisar necessariamente de uma infraestrutura tão grande e tão custosa, né? Essa confiança, Essa né? confiança. Bom, Que, mas- aliás, acaba com... Desculpa. Não, pode Que falar. acaba com qualquer grupo de custo de observância. Não sei, a Bcrypto é a primeira associação em que eu não participo de um grupo de trabalho sobre o custo de observância Que é do altíssimo. regulatório. Exatamente, dentro do que você está Esperamos que falando, continue Vanessa. Que assim. Esperamos que Esperamos Porque que se você continue pensar assim. no que cada empresa do tradicional, a Paula também tem bastante experiência com isso, o valor que vai só para você observar um regulatório para criar uma confiança, né, que aqui está sendo socializada, né, como uma DAO, cada um ali, você não terceiriza mais. A famosa cegueira deliberada, né? Se o Banco Central não viu, eu também não vi. Isso você não pode mais fazer, né? Cada um, de verdade, voltando a ter aquele valor da palavra, né? Aquele Sim, valor da integridade isso. pessoal. Ótimo Não é? ponto, muito isso, essa retomada. E reforçada pelo coletivo, né? Não tem que Exatamente. confiar só em um, mas o coletivo garante essa segurança. Exatamente. Bom, a gente. Nossa, conversa maravilhosa. Eu tô Botou um adorando. monte de mulher junto pra Eu tô falar. Você acha adorando. que... Gente, Você esperava o quê? Você esperava o quê? Nossa, eu tô adorando, assim, a gente já falou sobre tanta coisa, mas tem um ponto aqui que me chama muita atenção, né? Porque a gente tem falado aqui de mudança de cultura, né? Falando de mudança de cultura, tanto do ponto de vista das pessoas em si, né? Como elas enxergam, né, o seu dinheiro, como elas enxergam os seus investimentos, como é que elas fazem, né? Existe uma mudança de cultura em termos desses fluxos, né? Como funciona, né? Onde eu coloco, né? Existem novos papéis, existe uma mudança de cultura em relação às empresas. Eu acho que um ponto que vocês falaram, que desse processo de mudança de cultura, um dos pontos que me chamaram mais atenção foi dentro de áreas de governança, dentro de trabalhos de governança, tem que ser diferente, Sim. né? Aqui tem que ser diferente no mundo cripto, né? E eu queria trazer aqui para vocês por que precisa ser diferente, né? Por que a gente precisa, por que a criptoeconomia exige essa diferença, né? Por que tem que ser tão parceiro? Porque precisa ajudar a construir? Por que precisa realmente trazer essa nova cultura? Né? Porque, meu ponto de vista, a nova cultura que a gente está falando, ela tá tão enraizada em todos que participam da criptoeconomia, principalmente vocês que estão construindo, que isso termina se transformando em um reflexo, né? Sim. Do dia a dia, né? O reflexo, ele deixa de ser eu vou parar para avaliar, porque eu vou segurar esse tijolo e vou ajudar a construir em conjunto, né? Como é que é no dia a dia esse processo para vocês em termos de construir, né? Em termos de construir essa nova cultura, e quais são os principais desafios que vocês enfrentam dentro e fora? Paula? É um desafio diário, justamente porque o ambiente cripto, ele é 100% tecnologia. Né? Então, a gente está inserido num ambiente em que todos os dias acontece alguma coisa nova e a gente tem que ter a cabeça muito aberta. Então, se a gente trabalha como antigamente, há um tempo atrás, muito focado só no nosso quadradinho ali de compliance, de regulação e tal, a gente não consegue suportar um negócio. A gente precisa estar junto e entender o que você está inventando. Eu costumo dizer que o pessoal de produtos é super... eu procuro dizer... sempre digo que o pessoal de produtos é muito criativo, né? Assim, gente, aparece cada coisa doida e a gente precisa estar inserido nesse meio. E eu falo que uma empresa chegou num nível de governança legal quando as áreas de negócio começam a procurar a gente para pedir, né, ajuda, para perguntar se pode, se Para não inovar pode. junto, né? Para inovar junto. Por quê? A gente tem um conhecimento de regulamentação, de controle, de processo, do que pode, do que não pode. Eles têm um conhecimento da tecnologia ali, do que está acontecendo, do que está trazendo o negócio naquele momento. Como que a gente une o útil ao agradável? Não adianta eu chegar e falar, não, isso daí não dá para fazer, não tem regulamentação. É o que a Camila falou, é muito cômodo. Né? Então, não tem mais o comodismo na nossa área. A gente é todo dia convidado a pensar fora da nossa caixinha. Putz, isso daqui não podia antes, mas como que eu faço poder agora?
como que eu consigo viabilizar? Vamos achar uma alternativa legal, que eu consiga controlar, que traga segurança para todas as partes envolvidas no negócio. Então, acho que é a importância do nosso trabalho e os desafios do nosso trabalho diário são esses. Entender, entrar no mundo de tecnologia. Eu sou de área de direito, então imagina um advogado falando de tecnologia. Não dá, 3. Então, gente, Estou com 3 é advogados interessante. aqui. E é engraçado como acontece com vocês, com certeza. De repente você está numa reunião lá com um monte de desenvolvedor falando de API. E de igual para igual, e é super interessante. A gente isso acaba entrando no nosso dia a dia de uma forma natural. Então, acho que acaba sendo muito gratificante no final do dia, né? Então, acho que eu falei demais, gente. Não, mas dentro dessa sua fala, um ponto importante, além dela inteira ser importante, não adianta a gente querer ir fazer o compliance depois que o produto está pronto no mercado. Se a gente não está na concepção do produto, se a gente não entende o racional por trás do produto, olha, eles estão criando esse produto com qual objetivo, para qual público, com qual funcionamento, como é que depois você quer colocar a regra? Não adianta o juiz apitar e a bola tá em campo e no meio do campo todo mundo resolver sentar para entender o que é o impedimento. Primeiro jogo da Copa. Ah, mas não podia bater no coleguinha. Exatamente. Não podia chegar com uma tesourada, um carrinho desse. Quebra o tornozelo dele. Se você tá dentro da sala, das squads, da concepção, e isso vale para qualquer produto financeiro. Né? Porque tem outras coisas surgindo, é uma combinação de uns Frankenstein aí surgindo. Se você não está na concepção, você não consegue fazer esse jogo de uma forma rápida ou tão rápida quanto a tecnologia. Por que eles inovam tanto? Eles não param de estudar. Exato. Eles saem da faculdade, não é para tomar martini na Bahamas porque ficaram bilionários. Eles saem da faculdade porque a faculdade não agrega mais nada para o nível de estudo que eles estão. Então, se você não está numa sala dessa desde o começo, estudando junto, e fazendo, vamos dizer assim, o direito a acompanhar o seu fato jurídico ou o seu fato gerador, um abraço, meu amigo. O mundo vai te engolir assim, tranquilamente. Tranquilamente. Bom ponto, bom ponto. Eu acho que a gente está falando aqui, está falando até de uma mudança de cultura, né? Porque eu acho que esse é o grande passo, né? Eu acho que essa é a grande mudança, né? A gente está falando de uma... Desconstrução para uma construção. Exato. Que a Paula mencionou. Deixa de ser aquela pessoa olhando, né, apontando, né? Para falar, talvez, não sei, eu tenho que ler aqui minhas regras, tenho que ler a lei, para falar, vamos passar a construir, né? Vamos junto. E vamos fazer parte dessa construção, né? Vamos construir de forma conjunta esse produto, serviço. Eu acho que essa cultura que a criptoeconomia traz, né? Ela vai além, né? Sim. Aqui, você que veio, né, de empresas, né, grandes, tradicionais também, como é que você enxerga essa mudança? Como é que você observa? Isso é real? Você enxerga de fato essa mudança ou não? É uma percepção nossa que estamos aqui no setor? Eu acho que ela existe e não existe só na nossa área, né? Eu acho que a gente vê em outras áreas aí um exemplo totalmente desconexo com cripto, mas que está gerando impacto importante na sociedade, que é a questão do ChatGPT. E não só para a sociedade, empresa, já tem empresa linkando o seu chatbot nessa tecnologia para fazer resposta. E quando eu olho, por exemplo, escola, né? Achei interessante essa semana que um dos meus filhos recebeu uma tarefa de casa e o professor pediu para fazer a pesquisa usando o ChatGPT, porque ele já parte da premissa que eles vão usar. Então, para que eu vou fechar os olhos para essa realidade e dar isso daqui como se fosse uma pesquisa de cada um? Não é. Então, usa... Mas aí vocês vão anotar o que trouxe de resultado e a gente vai discutir em cima do que vocês anotaram, né? Então já é uma mudança da forma como a gente lida com as coisas. Uma análise crítica até da tecnologia, né? E que isso já existiu sempre. Quanta gente já não fazia pesquisa na internet, fazia ali seu plágio, o professor fechava o olho e discutia... E agora a gente está lidando com isso de frente. Quando a gente fala de criptoeconomia, é um fenômeno parecido, né? Eu acho que a gente está, sim, tendo que lidar com um novo mecanismo de investimento, um novo mecanismo de pagamento, de controle de pontos, de milhas, que você tinha lá seu extratinho, agora você pode tokenizar, você pode tratar isso de uma outra forma. Então, a gente está aprendendo a lidar
com o que a tecnologia pode trazer de bom para a gente em todas as esferas. É na parte de educação, é na parte financeira, no meio de pagamento. Cadeia logística. É uma mudança assim que extrapola muito a parte Sim. financeira que a gente É está O legal de discutindo. você trazer o chat GPT é a diferença e o quanto a gente sofre no meio cripto, né? Como foi a aceitação do chat GPT? Assim, ó, super rápido, todo mundo tá usando, o negócio acabou de ser lançado. Quantos anos a gente tá em cripto tentando trazer a credibilidade para esse nosso mercado? É que toca dinheiro, né? Exato. Toca Toca dinheiro. no setor Exato. mais conservador de uma sociedade, né? mexeu Toca a no bolso. cultura conservadora da população, que tem, põe na poupancinha ali. E sim, é disruptivo, é uma tecnologia nova, mas é um caminho sem volta, gente. Mas pegando esse ponto aqui que eu acho que você falou, falando sobre, poxa, toca no setor mais conservador da sociedade, né? Sempre foi a parte monetária da É o sociedade. órgão mais É sensível. algo mais sensível, né? Pode ver que todos os setores da sociedade já passaram por algum tipo de evolução. Todos, né? Desde a saúde, passando pelo direito também, né? E o setor monetário está passando agora, né? Isso traz sim uma grande diferença. Mas eu queria trazer um debate aqui, um debate interessante. A gente está falando de aceitação, né? Dados da Receita mostram que 10,2 milhões de brasileiros fizeram operações com cripto em 2022. Um dado maravilhoso, né? Um dado maravilhoso que mostra que 5% da população brasileira, ou seja, o número é pequeno, né? Quando a gente Então, era isso que eu fala, ia falar. o número é pequeno, mas o outro número é menor ainda, né? Que a gente vai falar assim. Então, nós estamos falando de 5% da população brasileira realizou uma operação em cripto. Na Bolsa, Muito menos. nós estamos falando de 5,6 milhões de brasileiros em 2022, metade. Então, hoje a população brasileira, ela é muito mais adepta à criptoeconomia do que o mercado tradicional. Porque a cripto é mais acessível. A cripto, ela coloca todo mundo no mesmo bolo. Eu acho que a cripto, ela é mais friendly com a sociedade, sabe? É muito mais fácil você abrir uma conta numa corretora de cripto do que você abrir na B3, que o cara vai te pedir até o DNA das suas vidas antepassadas. Significa que a gente não tem controle no ambiente cripto? Não, Não. muito pelo contrário. A gente usa a É um controle tecnologia otimizado. otimizada. A gente usa a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente faz os processos mais automatizados possíveis, a gente coleta as informações que a gente precisa coletar, mas de uma forma automatizada, valida com provedores de serviço que já têm experiência, os mesmos, inclusive, que o mercado financeiro É a cultura tradicional digital, né? usa. A cultura digital, né? Exato. Que tá incluso aqui, né? E não que se falar que o outro controle é mais eficiente por existir há mais Exato. tempo. Vide tudo que a gente está vendo acontecer de empresas, né, listadas, É enfim. lógico. E assim, são números importantes. O Brasil, acho que é o maior país da América Latina com aderência, né, com aceitação em cripto, mas ainda 5% da população ainda é pouco. Eu acredito que acho que a próxima estatística, a estatística de 2023, vai ser melhor. muito melhor. Eu tenho certeza. Justamente por conta da regulamentação, dessa segurança, da quebra dos paradigmas que a gente está conseguindo trazer para esse É mercado. o próprio momento que a gente está vivendo, né? Você falou, pô, outros setores. Eu lembrei de um negócio, claro que são exemplos extremos, mas a gente está vivendo um momento extremo globalmente em relação ao mercado tradicional, né? Sempre existe. Vocês lembram da gente tentar marcar consulta? Tudo tem que ser presencial, Nossa, teleconsulta gente. é um drama. Trabalho. nananã. Super. Você tinha que estar no escritório. Você tinha que estar lá. Aí veio a pandemia, que foi uma catástrofe, mas que forçou essa mudança e que em muitos casos ela se tornou permanente. Então, assim, hoje teleconsulta, todos os grandes hospitais fazem, todos os Verdade. planos oferecem, né? Antes não era todo mundo que oferecia. Não voltou. Sei que muitas empresas voltaram, mas quanta gente ficou no híbrido, né? No caso do MB, a gente tomou a decisão de ser permanentemente remoto, porque funcionou. Você está trabalhando com digital, para que eu preciso estar lá toda hora? Né? Então, acho que alguns momentos marcantes também geram outras mudanças em decorrência deles. E a gente está vivendo tantos e com tanta intensidade, com tanta muita velocidade. rapidez, né? Mudanças
significativas. Profundas em várias áreas da vida social, né? Por que não na criptoeconomia também? Por que não uma economia nova? No nosso último Essa só tem mais mostrado sensível. que não dá certo. É crise, a cada 10 anos tem uma crise global surreal. Todo mundo fala, a gente precisa revisitar essa sociedade econômica que a gente criou. Por que não a cripto ser a solução para isso? Essa nova grande infraestrutura, né? Exatamente. A gente estava De se até... fazer vida econômica mesmo, né? A gente estava até dando o exemplo lá, a gente comentou, Bernardo, a hora que você não estava, estávamos as meninas, de uma coisa assim, até de pouco tempo atrás, a gente falou quando criou o Uber. Sim. Que a gente falava, meu Deus, quem vai ser doido de entrar num carro de alguém que se cadastrou no aplicativo, aleatório, ninguém fiscalizou, né? E hoje tá aí, faz parte da vida de todo mundo e não volta mais. Pô, a gente tem... Você mencionou o Pix. Com todos os riscos que existem de fato. E que foram sendo criados controles, né? Você vê, hoje você já tem, não só nessa, mas em outras de transporte, operação, pô, você quer gravar a sua corrida, o delivery, um iFood da vida, um estranho numa moto, numa bicicleta, trazendo a comida que você vai você. comer. No seu mercado. Exatamente. Pô, pra gente que é advogada, tudo isso requer, assim, um movimento. Uma energia, um investimento, né? Tem toda porque assim, você é treinado pra ser o Zé do Apocalipse, né? Pra mapear... O pior tudo cenário. Nosso dia a dia, né? Como é que eu previno, né? É o nosso dia a dia, é olhar, ok, ai, que lindo esse produto que você criou, como ele é usado para o mal. Então, assim, é o tempo todo você sendo psicopata dentro da sala, entendeu? É muito interessante. A gente tem esse, né? Esse viés de procurar onde é que tá o pulo do gato. E se? Ai, tá cheio de memes sobre a gente aí no Instagram da vida. Que as amigas aproveitam, né? Eu conheci um rapaz, em 5 segundos, o CPF dele é esse, ele fez isso, Agora estou ficando ele com medo. Aí temos uma questão. Pode ir, vai fundo, que o rapaz é de confiança. Rapaz esperto. Ele é autorregulado. Vou falando um pouco sobre autorregulação, né? Que a gente falou muito aqui sobre regulação, conversamos sobre cultura. Como você enxerga que a autorregulação, né? E aqui falando, né, Bcrypto tem autorregulação desde 2020, né? Esse ano nós vamos dar um passo a mais, né? Vamos ter o selo Bcrypto, né? Vamos aqui começar a certificar as empresas e sua estrutura de governança e controle como sendo, sim, né, uma empresa que está aderente ali às regras e à autorregulação da Bcrypto. Como é que você enxerga que a autorregulação ajuda nesse processo de cultura, né? Porque você deixa, né, de esperar uma regra, né, uma lei, você deixa de esperar uma regulação, né, onde se existe sim um grande debate, né, e historicamente essa abertura não era tão assim, então vem sendo de atividades recentes, né. Eu acho que até os mecanismos, os órgãos têm observado essa necessidade de estar mais conectada com a sociedade, né. A gente acabou de falar que a gente vive uma sociedade hiperconectada, né. Então essa necessidade também os órgãos vêm, aproximam, chamam, mas isso é algo recente, né? A gente vem falando de um histórico onde os reguladores faziam a lei e cumpra-se. Né? Não quero entender muito se está aplicado ou não, se está redondo ou não, simplesmente cumpra, né? Isso, a autorregulação muda, né? Com a forma de olhar e cultura. Como é que você enxerga esse movimento de autorregulação e como é que ele pode ajudar nessa adoção dessa nova cultura? Eu vejo como a combinação de tudo que a gente está conversando aqui, que a gente está conversando que é cripto, ela socializa a responsabilidade do controle, vamos dizer assim, né? É um olhando o outro e não deixando o outro desviar, né, da regra do jogo. Até hoje, se criou a confiança num governo centralizado para que ele faça essa supervisão. O que acontece? Esse governo não tem recursos financeiros, de pessoas, ele não tem como se aparelhar para fazer isso. Então, o que o Banco Central tem feito de uns 5, 7, 8 anos para cá? Ele vem terceirizando a responsabilidade dele, não só no mercado, bom, no cripto nem se fala, né, que não tem, mas no mercado tradicional também. Se você olha a resolução 150 de 2021 para o mercado de sistemas de pagamento, o Banco Central terceiriza para as bandeiras todo o controle do seu arranjo. Não é mais uma supervisão do Banco Central. Se você olha o PIX e o PIX indireto, o Banco Central terceirizou
para os participantes diretos do Pix todo o controle e supervisão dos indiretos, que nem autorizados pelo Banco Central precisam ser. Não, e a autorregulação, ela desonera o sistema. Exatamente. Aí vem a criptoeconomia e não dá tempo de esperar o Banco Central chegar nessa entendimento de falar assim, não, agora eu vou terceirizar para o mercado. Porque o mercado está aí, está acontecendo. A gente tem visto essas situações que tiram, por isso que eu falei que é a combinação de tudo que a gente falou aqui, tiram a credibilidade e a confiança do investidor do nosso mercado, e se a gente não se reunir, se a gente não se autorregular, e se a gente não combinar a regra do jogo de um fair play para eliminar esses elementos que tiram a confiança do investidor, sem investidor não tem produto, mercado. não tem mercado. Então a autorregulação ela é essencial para a sobrevivência do mercado, e do mercado com os valores em que ele foi concebido. A criptoeconomia ela foi concebida para quê? Para descentralizar, dessocializar. Então não faz sentido eles são um mercado que está esperando um banco central regulamentar. Ele também tem que ser uma regulamentação descentralizada. E por isso a autorregulação, né? E a sua identificação com as autorregulamentações diversas, e aí uma associação com a ABCripto, a importância de ter um selo. Né? Porque quem se identifica com a regulação que a ABCripto está construindo, vem e se certifica no selo. Né? E aí esse selo gera essa confiança ao mercado. Olha, não, eu sei, ele está lá, ele tem comprometimento, ele fez um investimento, porque para ele é algo importante. Passou por um processo, né, de avaliação. E desculpa te cortar, mas... Só beber água. A autorregulação é a materialização do que a Vanessa falou, do coletivo trabalhando por um objetivo comum. Então, os bons atores se juntam. Exatamente. Vamos todo mundo seguir a mesma regra? Vamos todo mundo jogar o jogo da mesma forma? E aí coloca todo mundo que está ali dentro de uma associação, debaixo de uma autorregulamentação, já apto para quando a regulamentação efetiva vier. Tudo bem, já estou aqui dentro mesmo, já sigo essa regra de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente já segue. Sim. Ou seja, não é surpresa, não é novidade para ninguém, né? Assim, nossa, vou ter Veio que... pregar para o vigário, né? Sua regulamentação tá, né? Vou ter que reestruturar minha empresa inteira. Não vou, porque a gente Porque eu já faço, já é meu BAU, né? Meu business as usual. É o nosso dia a dia. E então, isso que gera confiança para o investidor, porque está no seu DNA. É a sua integridade. Sim. Volta naquilo que a gente conversou logo no comecinho. Que volta a ter valor a sua palavra. Você, né? A minha palavra, a minha honra. Uhum. Volta a isso. Sim. Porque não tem como terceirizar mais, né? A cripto não pode ficar esperando esse poder centralizador. E aí a gente, como pessoa física, tirando o chapéu aqui de corporativo, vou abrir minha conta na exchange. Vou procurar uma que tem selinho ABCripto ou uma outra que tá lá, vem aqui, faça tudo. Gente, hello, né? Vem aqui, eu te dou rendimento de 52% ao mês. Não, nossa, mas não. Que milagre! Isso aí nem só para o mercado de Até o fica a dica aqui, né? Quando a esmola é muita, até um santo desconfia, gente, não existe. Não tem milagre. Aliás, saiu uma pesquisa agora, acho que foi hoje até, depois eu até busco a fonte para compartilhar com vocês, mas que diz que 50% da população brasileira cairia num esquema de fraude. Sim, 50%. Porque justamente não tem a educação financeira, não tem a informação correta. Exatamente. Porque justamente os maus atores que atuam hoje, eles fazem mais propaganda barulho do que os bons atores, e eles vendem a falsa ideia de que você vai ficar rico. Exato. Eu conheço gente que caiu em golpe, que pegou empréstimo para comprar cripto e perdeu tudo. Falo, gente, mas por que você fez isso? Não, porque ele me mostrou... Gente, era uma pirâmide. Ou porque vai escolher entrar numa corretora que de repente falou, essa daqui me pede bem menos coisa, menos informação, está mais fácil, é mais rápido, né? Cara, tudo tem seu preço. Se não tá te pedindo nada, né? Se tá te oferecendo um monte de produto que ninguém oferece no Brasil, acha que não tem um problema? Vai olhar. E aí é o principal
princípio aí do mundo cripto é o do your own research, né? Sim. Faz a sua própria pesquisa, né? Exatamente. Não escolha acreditar no milagre ou na vantagem excessiva, porque, né, o barato sai caro. Olha, gente, tem vários ditados tradicionais da Que aplicação ao mundo cripto, né, Muitos, gente? muitos. Até eles são Até adaptáveis, eles né? são adaptáveis. Até eles são exato. adaptáveis. Ô, Vanessa, mas esse ponto que você trouxe falando sobre adaptável, por onde você enxerga que vai a tendência da regulação no Brasil, né? Porque, igual o que eu vejo, né? Um grande questionamento. Com autorregulação, com tudo isso, ainda se faz necessário ter um processo regulatório? Eu Se acho que tem, pra onde vai? pós-marco regulatório, acho que a gente não tem esse caminho de volta, né? Existe uma lei que determina a regulamentação, cria um processo de autorização, vai ter um órgão indicado, enfim. Então, a gente vai ter. Não acredito que a gente tenha autorizações sendo concedidas ainda esse ano, né? Porque o órgão não foi indicado ainda. Quando for, ele ainda vai construir as regras, o mercado ainda vai ter pelo menos 6 meses para se adaptar. Então, a gente tem um chãozinho pela frente para que isso efetivamente traga mais segurança para o mercado, né? Nesse momento, é uma primeira amostra de boa vontade de que cripto no Brasil veio para ficar, que vai regular, sim, quem presta esse serviço, que é um ambiente de segurança, mas esse selo oficial e não autorregulado, para mim, só chega a partir do ano que vem. Como a gente não sabe quem é o órgão, acho que a gente pode falar aqui o que esperamos desse órgão. E aí eu acho que a autorregulação é um ponto super importante. Sim. Quanto mais... Porque, assim, da mesma forma que ele é novo para nós, ele é mais novo ainda para o regulador. E aproveitar da experiência do mercado que já está funcionando, ouvir como funciona na prática, ouvir boas práticas que já existem no mercado, acho que permite que o regulador largue de uma posição muito mais avançada, e essa é a prática do nosso Banco Central, que é um dos melhores do mundo, a gente sabe, é super vanguardista, Por anos, porque ele ganhador de faz prêmios. esse diálogo com a academia, com o governo, com o mercado, ele forma uma posição bem robusta. Então, o que esperar, já adiantando que eu acho que é o Banco Central, como vocês puderam notar, A gente acha, tá, a gente? gente acha, mas eu acho que qualquer que Entendi. seja o regulador, é importante esse diálogo, entender a prática, entender as boas práticas de mercado, construir junto e aproveitar muito da autorregulação. Eu estou super com a Maíra, que eu acho que é um movimento importante. A Bcrypto já começou há anos, foi precursora nisso, está dando um passo adiante agora, mas acho que a gente está organizado e pronto para discutir isso e não serem conversas individuais, que deixa até o regulador inseguro se aquilo é o ponto de uma empresa só ou se é um ponto de Exato. Do mercado. mercado. Vai ser importante para a gente colocar, qual que é aqui o mínimo para se atuar no Brasil? E não isso que a gente está vivendo hoje com um monte de investidor super exposto, lidando com empresas que ele não sabe nem onde estão no mundo. Se ele precisar procurar, ele não tem a quem recorrer, né? Então, assim, a gente vai deixar isso acontecer no Brasil? Pode recorrer. Pode ir, Roger. We do your research. Mas custa caro, Custa não caro. é para qualquer amiguinho. Exatamente, Então, como é que a O gente... segredo não é apertar um parafuso. É saber Saber qual qual. apertar, sem Gente, é dúvida. muito Mais um ditado, ditado. Por favor, alguém esteja anotando todos esses citados. Né? Bordões. Fazer vários hashtags, né? Colocar vários hashtags dessa conversa. Acho que cripto veio para ficar, é o futuro mesmo da economia. Não vejo uma substituição propriamente dita, vejo a economia tradicional e a criptoeconomia caminhando Né? junto, uma alternativa. Vejo a regulamentação com muitos bons olhos. Eu acho que o investidor, as pessoas, os usuários, né, como a gente chama, eles também têm uma sede por ter uma segurança jurídica, assim como a gente tem o FGC, por exemplo, eles querem ter uma segurança. Tipo, o que vai acontecer com o meu dinheiro se... O FGC, né? O Fundo Garantidor de Cripto, né? De cripto, Sim. poder, né? Fica a dica aí. Não, deixa quieto esse assunto. Vamos conversar depois sobre Vamos isso, né? conversar Quem sobre sabe, isso né? depois. Em que momento ele combina Quem com a mecânica sabe, de né? descentralização? Da Cuidado descentralização. com esse Exato, pelo amor, Então, gente. todos os bancos Não, lá. não. Você entra com... Então, e isso que é Talvez importante. possa fazer parte da autorregulação. Falando de dos players se regulação reunirem, e né? autorregulação, quando um regulador vai definir a regulamentação deste setor, o importante é trazer as pessoas, as empresas deste setor. Uhum. E isso é muito importante.
fundamental. Não adianta nada contra, lógico, mas trazer os grandes bancos para discutir normas de cripto. Eles não estão inseridos nesse ambiente tentando ainda. aprender junto. Sim. Então, assim, a gente que já está no mercado, né, mercado Bitcoin, tem outras grandes exchanges, a nossa empresa, por exemplo, Zero Hash, Deloitte, que já está prestando assessoria há algum tempo nesse mercado. Como que a gente vai contribuir? E sim, estamos contribuindo ativamente para a construção de verdade. Vamos aparecer no livro de história. Os institucionais... Também lembrei do livro de história. Os institucionais precisam, né, fazer parte, né? Acho que eu acho que é um ponto importante, né? A gente deixou de ter uma discussão nichada, pelo menos há mais de 2 anos, né? Aí deixamos ali de ter mais ou menos 2019 para ter uma discussão global, né? Sobre isso, né? É importante que todos da sociedade, todos os tipos de entidade A participem, verdadeira né? democracia, né? Sim. E aí a gente tem assunto para episódios até quando vocês quiserem, gente, porque é todo dia uma novidade. E para onde você enxerga que vai a tendência, né? Em termos da criptoeconomia? Para onde você enxerga, olhando o mercado como um todo, navegando em diversas empresas, né? Navegando em diversos tipos de negócios? Para onde você enxerga que vamos estar falando aqui de tendências da criptoeconomia? Acho que tem muitas, na verdade. Porque tem desde o real digital, que a gente vai ser o primeiro governo, né, com uma cripto aí, já em fase de experiência, como que isso vai ser, né? Porque nós estamos falando aqui de uma criptoeconomia que vem para descentralizar, e aí a gente tem um poder centralizador gerando a cripto, né, o ativo dele. A gente tem a própria autorregulação, né? Que, como bem a Paula falou, esse é um mercado que você dorme azul, no meio do sono está verde, você acorda rosa, e no meio do dia você é uma metamorfose ambulante, porque muda a cada momento, né? Então, como que tudo isso vai evoluir com esses vertentes, né? Quer dizer, uma cripto governamental, as criptos privadas, né? Os investidores ali no meio, um mundo no momento novo e velho ao mesmo tempo, né? Você pensar que há 100 anos a gente estava saindo de uma Segunda Guerra Mundial e hoje a gente tem uma guerra não mundial, porque ela ficou isolada, mas existe hoje uma guerra. E que afetou o mundo inteiro. Afetou o mundo inteiro, todo, né? Toda a economia na Europa totalmente, né, afetada e afetando o globo, os Estados Unidos em crise, né? Tira juros, não tira juros, prejudica o emprego, não prejudica o emprego. Né? E nós aqui, com um governo novo, né? Todas essas situações novas. Então, assim, difícil hoje traçar uma tendência. A tendência que eu acho que nós temos é que veio para ficar. Boa. É a tendência que nós temos. Mas o que torna tudo isso muito emocionante, porque a gente não sabe o final da história, né? A gente não consegue ver para onde ela está indo. Consegue participar e tentar pôr a mão no leme para dar um certo direcionamento. Ajudar, Por isso né? esse papel tão importante dos construtores, né? De estar no livro de história. Porque esse é o momento para a gente dar essa direcionada. E eu acho que num sistema que está cada vez mais virtual, cada vez mais digital, e você vê outros business migrando para a tokenização, né, para essa parte da economia não tradicional, né, ou a não tradicional forma de se fazer negócio, cadeias logísticas, todo o ciclo agro podendo ser tokenizado. Falando do ESG, que agora é a onda da vez, todo Gabriel Medina está surfando essa onda do ESG, e aí você vê tokenização de carbono, tudo isso, e as exchanges na parte de criptoeconomia com toda a experiência para fazer essa tokenização ir para frente, né? Então, acho que a tendência é a gente ensinar muitos mercados a fazerem a descentralização dos seus negócios, das suas economias e, consequentemente, terem mais autonomia e poder. Estamos à disposição, inclusive. Exatamente. Para Sempre explicar. observando a autorregulação Exato. e o selo. Sempre que precisar. Venha certificar sua cadeia logística com a Cripto. Gente, que bate-papo gostoso. Foi um bate-papo muito gostoso. Foi ótimo conversar com vocês, assim, saiu daqui Uma honra. incrível, assim, uma o nosso delícia, bate-papo. Muito bom. Por isso que vocês são consultoras da criptoeconomia no Brasil, não tenho dúvidas, né? Nós não estaríamos aqui se vocês não estivessem à frente disso. Uma energia, né, que a gente percebe falar, uma empolgação que é realmente animador. Foi excelente o bate-papo. Vanessa, Paula, Maíra,
Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo bate-papo. E, gente, continue seguindo a gente aí. Em breve nós temos mais episódios ou mais podcasts, né? E quem sabe a gente vai falar de novo sobre isso, né? Por que não? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Bernardo, Obrigado. pelo convite. Delícia, inicial. obrigada. Obrigada, Obrigado, foi uma gente. honra.